Vamos falar agora sobre a tela escuta inicial. Todas as vezes que o paciente está marcado assim, ó, como demanda espontânea, e não tem nenhuma informação se o paciente está agendado, caso vocês podem olhar aqui, ó, não tem nada dizendo que o paciente está agendado. Tá? Então, é um paciente que está aguardando ali pela demanda espontânea. O campo de escuta inicial é esse daqui, ó, vocês podem ver que está escrito aí, realizar escuta inicial. Esse campo, nesta situação, não pode ser utilizado pelo técnico de enfermagem. É proibido pelo Conselho Regional de Enfermagem, tá certo? Então, fica aqui uma observação. Quando o paciente está assim, desse jeito, em demanda espontânea, para fazer a triagem, o técnico de enfermagem não pode usar este campo aqui. Ele deve usar este daqui, a tela atender, tá certo? Por quê? Por que o técnico de enfermagem não pode usar esse campo quando está em demanda espontânea? Porque na demanda espontânea aparece a opção de classificação de risco, e vocês podem observar que é uma obrigatoriedade. A classificação de risco de vulnerabilidade, ela é prevista pelo caderno 28 e ela é permitida pelo Conselho Regional de Enfermagem. Uma classificação de vulnerabilidade. Porém, aqui dentro a gente não classifica somente a vulnerabilidade. Então, como não dá para fazer essa distinção entre o que é vulnerável e aquilo que é risco biológico, então a gente não pode deixar com que o profissional ele fique frágil na parte ética, tá? Para que a gente não tenha nenhum problema com o Conselho de Enfermagem. Então, continuando aqui, dentro da tela de realizar a escuta inicial, que é onde a gente vai fazer a classificação, aqui no motivo da consulta, CIAP, nós vamos informar o CIAP da queixa do paciente. Então, vamos supor, o meu paciente chegou com queixa de febre há um dia. Então, o CIAP que eu vou utilizar aqui é só escrever febre. Agora, dentro do motivo da consulta de descrição, eu vou fazer o relato disso. Então, ó, paciente refere febre a um dia. Porém, é só isso que eu vou focar? Lembrando que nós estamos fazendo aqui o papel de atenção primária. Então, nós precisamos saber quando foi a última consulta deste cidadão no posto de saúde. Então, eu pergunto para esse cidadão de 22 anos, quando foi sua última consulta? Quando foi a última vez que você veio na unidade, fez um check-up, passou por atendimento médico? Então, ó, paciente relata que nunca passou por atendimento médico. Em nenhum posto de saúde. Foi apenas na UPA quando se sentiu mal. Então, peraí. Então, aqui dentro, a gente já tem uma vulnerabilidade. É um paciente que não frequenta a unidade. Tá certo? Então, agora, a gente também precisa saber doenças de base que esse paciente tem. Tá certo? Por quê? Porque durante esse atendimento, o médico já pode identificar e fazer alguma intervenção, caso ele julgue necessário. Então, paciente, ele é diabético? É hipertenso? Tem algum problema de saúde? Faz uso de algum medicamento? Tem antecedentes familiares de hipertensão, diabetes, de AVC, algum outro problema? Tá certo. Perguntamos aqui algumas informações que vão ser relevantes para o atendimento do profissional. Vamos para os dados antropométricos. O perímetro cefálico, ele deve ser inserido para pacientes de até 2 anos de idade. Então, quer dizer, todas as crianças de até 2 anos de idade têm que ter o perímetro cefálico avaliado. Dentro do atendimento, pessoal, tem uma curva do desenvolvimento da criança, tem uma da gestante, tem uma do idoso. Tá? Então, se você preencher bonitinho todos esses dados que eu vou te dizer, a curva vai estar perfeita para uma avaliação. Inclusive, o sistema te avisa se houver alguma alteração desse paciente. Peso e altura para todos os pacientes sem exceção, peso e altura. Perímetro da panturrilha para pacientes acima de 60 anos. Tá? Que são os idosos. Então, lá dentro tem uma curva avaliando o perímetro da panturrilha do idoso. Então, o peso do meu paciente, ele é de 150 quilos. E a altura dele é de 1,70.
que a gente tem que ficar preocupado também? Com isso daqui. Então, é um paciente nosso que ele não frequenta a unidade, ele está referindo febre apenas, então, mas ele tem um quadro de vulnerabilidade. E aí ele tem um IMC muito alterado. Então, é um paciente que a gente precisa fazer algum tipo de intervenção nele e a gente precisa acompanhar ele mais de perto, tá? É um paciente com grau de obesidade muito alto, então a gente vai precisar fazer um acompanhamento e talvez fazer uma intervenção com outros profissionais do NASF, caso tenha no seu município, ou com o nutricionista da especializada. A gente vai ter que fazer uma intervenção com este paciente. É um caso muito legal para se discutir, por exemplo, em um PTS, tá? Um projeto terapêutico singular. Sinais vitais, pessoal, é a pressão arterial, conforme padrão da unidade, tá? Frequência respiratória, cardíaca, temperatura e saturação, tudo isso, pessoal, vai ser conforme a unidade já realiza. Então, na minha unidade a gente só vê a pressão, ok. Então, continue fazendo a pressão, não tem problema nenhum, tá? Glicemia capilar é importante para os pacientes que são diabéticos, mas também segue o mesmo ritmo. É conforme padrão da unidade. Se a unidade tem o costume de fazer para todo mundo, se tem o material, tem a disponibilidade, façam. Se não tem, então aqui dentro a gente vai deixar em branco mesmo. E aí vamos para a classificação de risco e vulnerabilidade. Essa classificação não é uma classificação de urgência. Até mesmo porque, se fosse, esse paciente ele já não seria classificado como verde, por exemplo. Ele seria classificado como azul, tá? E uma informação importante aqui, a gente não anotou a temperatura do paciente. Então, vamos anotar aqui a temperatura dele. Então, o paciente com 38 graus de temperatura ele não seria classificado, por exemplo, numa urgência como um verde. Tá? Então, ele seria classificado como azul. Mas a gente está falando de atenção primária. Todo paciente que apresenta um sintoma, uma queixa aguda, ele já entra como verde na atenção primária. Ele não é azul. Tá certo, pessoal? Então, é um paciente que veio para uma hiperglicemia, uma hipertensão, então ele já não entra mais como azul. Então, é importante conhecer o caderno 28 da atenção básica. O azul, ele é um atendimento não agudo, tá? Ele não tem prazo para atendimento, você pode agendar ele para ele vir em um outro momento para ser atendido. O paciente verde, que é considerado um agudo baixo, ele vai ser atendido no dia, ele deve ser atendido no dia, tá certo? Então, se a sua unidade abre 7 e fecha às 19, entre 7 e 19 horas esse paciente precisa ser atendido. Não tem problema, por exemplo, vamos supor, agora a unidade está lotada, não tem um médico. Posso pedir para o paciente retornar à tarde? Não tem problema, o paciente tem que ser atendido no dia, tá certo? O intermediário, ele é um atendimento mais rápido, que você precisa fazer esse atendimento, você precisa atendê-lo mais rápido, tá? Só que ele pode esperar. E o vermelho, você precisa atender ele imediatamente. Esse não pode esperar. Saiu o paciente da sala, ele tem que ser o próximo, tá certo? O meu paciente seria classificado como verde somente pela queixa dele, porém ele tem um grau de vulnerabilidade, que é um paciente que nunca frequentou a minha unidade, ele nunca foi em nenhum posto de saúde, ele nunca fez um check-up, ele tem um grau de obesidade muito alto, tá certo? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Analisar a nossa fila de atendimentos. Então, hoje, na minha fila, eu tenho 10 pessoas verdes aguardando. Se eu deixar esse paciente aqui como verde, ele vai ser o 11º. Será que ele vai aguardar atendimento? Então, isso também é importante. Então, a depender dos sintomas dos meus outros pacientes, eu posso deixá-lo como verde e pedir para o médico ou o enfermeiro fazer a priorização dele na lista de atendimentos. Então, atende ele depois do próximo, por favor. Mas, se eu quiser priorizar ainda mais o atendimento dele, eu posso, no meu caso eu faria, essa classificação como amarelo. Por quê? Porque o paciente ele vai ser atendido, ele vai ter o seu problema resolvido e eu estou mostrando para ele que a gente está à disposição para fazer o seu atendimento sempre que for necessário. Tá? E o paciente também precisa fazer um check-up, ele também precisa fazer um acompanhamento. Vou pegar os dados dele, vou fazer uma visita domiciliar posteriormente. Então, leiam o caderno 28 da atenção básica. É muito importante você conhecer essa parte da classificação da atenção primária.
desfecho da escuta inicial. Aqui dentro você tem a opção liberar o cidadão, adicionar a lista de atendimentos. Então, se você liberar o cidadão, ele vai embora, ele sai da lista, tá certo? Se você adicionar ele à lista de atendimentos, você precisa escolher quem é o profissional que vai fazer o atendimento. Então, lembra lá no início do vídeo, quando eu disse para vocês que tinha uma opção de você ver somente os meus atendimentos? Então, é aqui que eu vou pôr o nome do profissional que vai fazer o atendimento. E aí, o profissional que tiver com aquele filtro ativado, vai ver esse paciente sendo recepcionado na lista dele, tá certo? Então, escolha o nome do profissional aqui que vai fazer o atendimento. O serviço você pode manter como demanda espontânea, não tem problema nenhum. Caso você vá liberar o cidadão, você tem a opção de já agendar uma consulta de retorno, tá certo? Você pode agendar essa consulta de retorno aqui, escolher o profissional, a data do agendamento dele, o horário, tá? Sempre questione o paciente do melhor horário para ele, para a gente não perder essa consulta, tá certo? E aí, a partir disso, você pode aqui, ó, adicionar na lista de atendimentos, escolher aqui meu profissional, tá? E finalizar o atendimento. Certo? Então, tá lá, a classificação do meu paciente, risco intermediário, já sei que é um paciente classificado como amarelo, que está aparecendo para vocês um pouco laranja, tá? Mas é isso mesmo, paciente de risco intermediário. Então, pessoal, é isso. Dei uma olhada no caderno 28 da atenção básica, tá? Vou disponibilizar esse caderno aqui embaixo para vocês, então deem uma olhada, deem uma lida, para a gente poder avançar para os próximos módulos com uma visão diferenciada. A gente não pode trazer o conceito de urgência e emergência para dentro da atenção primária, tá? Porque a gente traz aí um grande problema por ser extremamente diferente a classificação de um para o outro.